Iniciando aqui a live sobre o tema de hoje, as leis do amor. As leis do amor e da ajuda. Aguardando o pessoal entrar para nós iniciarmos. O tema hoje é as leis do amor. A base das constelações familiares. Oi, Rose. Bem-vinda. Simone. Bem-vinda vocês. Mais uma vez aqui nós, às segundas-feiras, conversando um pouquinho. Estou aguardando o pessoal entrar para nós iniciarmos a nossa conversa aqui. Hoje nós temos uma convidada. Hoje nós vamos ter uma convidada. Tati, Morgana, Dulce. Boa noite, Dulce. Yara. Paula. Preparada, Paula? Logo eu vou chamar a Paula, nós vamos ter uma convidada hoje para conversar um pouquinho, a gente mudar um pouco a nossa conversa. Primeiro momento eu vou falar um pouquinho da base das constelações e depois eu vou chamar a Paula aqui para conversar. Que bom! Bem-vindas, bem-vindos a todos, Janete, boa noite, Dulce. Marta Lemos, a Mag novamente, tem gente, a Nani, a Eliane, tem gente que tá aí, né? Parabéns para aqueles que estão aí na segunda-feira, trocando a TV pela live. A TV tá perdendo espaço, né? Mas vamos lá então. Então, hoje a conversa vai ser, eu achei necessário fazer esse movimento hoje, porque eu vi que eu já comecei as lives falando muito de certas questões, né, de relacionamento, sobre a doença, sobre a rejeição e vários outros. Mas eu percebi que muita gente provavelmente não sabe as bases das constelações, as leis que regem a visão sistêmica. Né? Pode ser que aqueles que já participaram de grupos de constelação comigo já sabem, mas eu achei necessário hoje trazer de uma forma mais concreta, uma forma mais explicativa, para vocês entenderem. E quem entende e consegue colocar essas leis em dia, no seu dia a dia, muda a sua vida, tá? Essas 3 leis que eu vou conversar hoje com vocês, vou estar expondo aqui, é a base das constelações familiares. Bem-vinda, Eliane. Bem-vinda, Marta. Bem-vinda, Tereza. Eu vou conseguir falar o nome de todas, me desculpa, tá? Porque tem bastante gente aqui e eu não posso ficar. Então, no primeiro momento, eu vou estar colocando os conteúdos. Segundo momento, eu vou convidar a Paula para estar aqui presente, uma menina muito especial que quer participar. Ela colocou, Dulce, me chama um dia para participar, então eu chamei. Se mais alguém quiser, provavelmente outras lives eu vou convidar mais gente aí para estar conversando sobre as suas dificuldades, suas perguntas. Aí fica mais interessante, às vezes, com exemplos, né? Mas começando sobre as leis do amor. Então, as constelações familiares surgiram com o Bert Helling, eu acho que todos vocês já conhecem. Bert Helling é o pai das constelações. Ele começou observando um grupo, e Bert Helling, para quem não sabe, era padre. E ele foi colocado numa missão lá na África, no meio dos Zilus. É uma tribo que existe lá na África. E ele foi para lá.
E lá ele começou a observar que aquele grupo, aquela comunidade, aquela tribo não tinha muitos problemas. Era um fluxo interessante de organização e um fluxo de harmonia que existia naquele grupo, que ele ficou intrigado com aquilo, porque ele não tinha nunca experimentado. Geralmente tinha muitos conflitos nas comunidades onde ele vivia, né? E ele ficou lá 14 anos observando todo o movimento daquele povo. E tinha movimentos que eles faziam, e foi dali que surgiu as leis sistêmicas, foi ali que surgiu. E eles tinham muitos rituais, muito bonitos rituais de olhar para os seus ancestrais. Em vez de eles se cumprimentarem, dizem que lá, em vez de eles se cumprimentarem, oi, bom dia, boa tarde e tal, né, na língua deles, eles falam assim, eu vejo você, eu vejo você. Então esse eu vejo você, quando a gente fala na constelação familiar, e é uma fala de Bert Helling, né, nós consteladores usamos muito essa fala, eu vejo você agora. É porque o outro representa uma parte minha. Então quando eu falo essa frase, eu vejo você, já é uma frase libertadora. Já é uma frase que você está olhando para aquilo, percebendo aquilo. Se essa pessoa está na minha frente é porque eu tenho algo a ver com ela. Porque o outro é o meu espelho. Como acontece, como eu vou conseguir olhar para minhas questões internas se não é através do outro? Por isso, se nós não nos relacionarmos, nós morremos. Nós viemos para esse planeta Terra para nos relacionarmos. Então, as constelações familiares é a ciência dos relacionamentos. Bert Helling intitulou isso. Então, vem de lá essa fala, eu vejo você. E Bert Helling usa muito, né, essa frase. E essas leis do amor que ele observou nessas pesquisas dele, são leis que não estou aqui, não vou passar para vocês como se fosse só uma teoria. Isso primeiro foi vivenciado, foi experimentado várias vezes. Bert Helling começou as constelações familiares e começou a ver esses movimentos que se repetiu dentro de sistemas familiares. Foi anos de pesquisa. Não foi um dia, uma noite, vou fazer assim, e foi essa lei, uma descoberta assim. Não, foi anos de pesquisa que ele teve para ele chegar a essas 3 leis. E isso foi muitas vivências e constelações. E uma das primeiras leis, e ele intitulou elas as leis do amor. Nossa família é um organismo, nosso sistema familiar é um organismo vivo. E ele está sujeito a essas leis. Nós, conhecendo as leis ou não conhecendo as leis, elas estão atuando na gente, no nosso dia a dia. E muitas vezes nós ignoramos essas leis. É como a lei da gravidade. A lei da gravidade existe. Todos nós percebemos ela se a gente deixar algo cair. Ou se a gente ir em cima de um prédio e se jogar, a gente vai ver que tem a lei da gravidade. Que tudo cai, né? Que tem uma lei que segura nós aqui, uma gravidade que segura nós nesse planeta. E essas leis do amor que Bert Hellinger traz para o sistema familiar, ele observou, ela rege o sistema familiar. E quando nós, consteladores, vamos abrir um campo de constelações, as principais leis que a gente vai olhar são essas. As 3 leis básicas. E a gente sempre vai ver aonde está a desordem, aonde as leis não estão sendo cumpridas, não estão sendo vistas, não estão sendo vividas, essa palavra, vividas. São como as leis do trânsito. Se a gente infligir uma lei do trânsito, a gente tem consequências. Então, dentro do nosso sistema familiar também. Se nós infligirmos uma dessas leis que eu vou passar para vocês, nosso sistema familiar, a nossa vida fica em desordem, ficamos fora do lugar.
né? Tudo na vida é amor. Os relacionamentos humanos estão embasados no amor. Então, por isso, Bert Hellinger colocou as leis do amor. Então, a primeira lei do amor é a do pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Essa é a primeira lei básica, primeira de todas, dentro do sistema familiar. Não é só do sistema familiar, é de todos os sistemas. Uma empresa é um sistema, o sistema de saúde é um sistema, o nosso Brasil, o nosso país é um sistema, o planeta Terra é um sistema, e como sistema, ele é vivo. E dentro desse sistema tem as leis que regem, as leis universais. Não tem as leis da natureza? Temos dentro do sistema a lei dos sistemas. Então, um dos primeiros, a primeira lei é essa, a lei do pertencimento. E o que acontece quando, e geralmente tem as dinâmicas de exclusões, ninguém foge às dinâmicas das exclusões. Todos os sistemas familiares têm exclusões. Vamos observar o nosso planeta Terra, que é um sistema. O nosso planeta Terra acontece exclusão. Mas como, Dulce? Como está acontecendo isso? Eu vou dar um exemplo. Nossa Amazônia, o que está acontecendo com ela lá? Ou com o planeta todo, né? Com a nossa natureza. O sistema lá, que é um sistema vivo, está sendo detonado, cortado as árvores, tudo. Então, né? Estão detonando com aquilo lá. O sistema planeta Terra vai ter consequência por essas exclusões das árvores, por exemplo. Eles vão afetar várias coisas no sistema como um todo. Por exemplo, já está afetando, trazendo secas, trazendo chuvas excessivas, trazendo... Até os vírus são por causa dessas problemáticas do sistema em si que está sendo excluída. Já existe pesquisa que os infectologistas perceberam que aonde há aquele vazio, quando é cortado, como lá no Amazônia é cortado as árvores, fica um vazio dentro do sistema, ele é propício à criação de vírus que afeta nós, seres humanos. Então, nada fica impune. Tudo que a gente mexe na lei natural tem consequências. Então, dentro do sistema familiar, que Bert Hellinger intitulou, todos têm o direito de pertencer. Então, se alguém é excluído do sistema, como por exemplo, às vezes na minha família eu tenho pessoas com problemas com vícios de droga, vícios de bebida ou outros vícios, eles geralmente são excluídos. Como excluídos? Alguns, não quero saber mais de você, você não faz parte da minha família. Ou excluídos com julgamentos, aquela pessoa lá é assim, né? A gente vai excluindo. E vai passando de geração em geração, a gente vai excluindo essas pessoas que não estão dentro daquelas regras nossas, mas sempre vai ter alguém que vai assumir este lugar. Vocês observam dentro do sistema familiar se não se repete padrões. Dentro do sistema familiar, se tem alguém com problema com vício, vai sempre ter problemas com vício, até que alguém olhe. Quem foi excluído? Onde está a raiz disso? Ou com bebida, ou até mesmo doenças. Às vezes tem doenças, né? Antigamente, né, teve doenças que eram mal vistas, né? Por exemplo, nós tivemos a AIDS aí, que provavelmente muitos foram excluídos por causa dessa doença. Até hoje, agora, no coronavírus, já estamos tendo essa problemática do excluir pessoas, né? Tá com coronavírus, nem chega perto. Alguém tirou a máscara, já são movimentos de exclusão. E isso tudo tem consequências para o nosso sistema. Tem consequências. Uma delas muito interessante também que acontece dentro do sistema familiar é o casal.
O casal às vezes tem um filho, um relacionamento, de repente eles se separam. A mãe não quer mais saber do pai. Risca da sua agenda o nome deste homem. Esquece tudo o que aconteceu entre eles. Quem vai tomar o lugar do pai? O filho. Tem um movimento muito interessante que a gente vê direto isso nas dinâmicas das constelações, é o pai excluído, né? Ou a mãe também, vice-versa, mas geralmente dá mais com os homens, né? Tudo aquilo que a mãe não gosta no pai, né? O pai às vezes é alcoólatra, o pai é isso, o pai é aquilo, e começa a excluir ele, ou tudo mais, fica falando mal. O filho, o que acontece com o filho? Tudo aquilo que a mãe não gosta no pai, o filho se torna. É uma compensação. Você está excluindo alguém do sistema, alguém vem compensar. E no âmbito familiar, o filho compensa, né? Eu tive um movimento de um rapaz que ele tinha muito problema com vício, com o álcool. O avô dele era alcoólatra, foi totalmente excluído pelo filho, que era o pai do menino. O pai não aceitava, o avô não aceitava. O filho se tornou igual ao avô. Então, o pai não se tornou alcoólatra, ele não se tornou alcoólatra, mas ele excluiu muito o pai dele. Ele não queria saber, ele não suportava o pai dele por causa da bebida. Quem veio a próxima geração? O filho dele veio como alcoólatra. Para mostrar quem? Aquele que foi excluído. Mostrar o vô, a dinâmica do vô. Então, a exclusão traz muitas dinâmicas ocultas que atrapalham a nossa vida. As doenças têm muito a ver. Geralmente a gente se emaranha, tem emaranhamentos com os excluídos. Geralmente quando a gente abre um campo de constelações, a gente vai ver o que ele está mostrando é alguém que foi excluído. Seja excluído, banido da família, ou seja excluído por julgamentos. E a gente faz isso o tempo todo. A gente exclui o tempo todo com os nossos pensamentos. Sabe quando a gente olha para a pessoa e diz, aquela lá, sabe? A gente fica fazendo o julgamento, né? Como eu tive um outro caso de uma menina que ela excluía muito o pai dela porque o pai dela traiu a mãe dela. Ela ficou com muita raiva, ficou com muito rancor do pai e excluiu, não queria saber do pai, porque ele tinha feito esse movimento aí. E ela não veio com esse mesmo movimento, ela foi e traiu o marido dela. Então, sabe aquela dinâmica que a gente diz assim, ó, pagou com a língua? É uma exclusão. Porque daí o que acontece? Eu experimento aquele movimento. Eu sou tomado pelo aquele movimento que eu julguei e me torno muito parecido. E daí eu vou perceber que não é tão fácil assim estar naquele lugar. Então a gente tem que cuidar muito, muito, muito com esse movimento da exclusão. E o sentimento mais doloroso do ser humano é o sentimento da exclusão, da rejeição. Observe você dentro de um sistema empresarial, dentro de um sistema profissional, se você é excluído, como você se sente? Você dentro da tua família, se você é excluída, rejeitada, como você se sente? Muito mal. E essa exclusão, ela gera uma energia muito grande e que vai ser compensada em alguém. Então a gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente exclui, com aquilo que a gente coloca, como é que a gente diz? Que a gente julga, coloca conceitos, preconceitos, né, que a gente diz, né? Então nós precisamos unir o que está desunido. É fundamental a vida. Trazer para dentro, acolher aquele que foi excluído. As constelações familiares são maravilhosas para esse movimento. E muitas vezes acontece esse movimento, essa primeira lei da exclusão, do não pertencimento,
as constelações mostram. Muita gente às vezes nem percebe esse movimento na família. Difícil perceber. E daí as constelações, quando a gente abre um campo, a gente consegue perceber esse movimento. E que gera muito sofrimento, gera muitos conflitos mesmo, né? A exclusão, o não pertencimento traz muita questão dos abortos na família. Tem mulheres que têm abortos e nem percebe. Tem mulheres que têm abortos, sabe que tem abortos, mas não acolhe esse aborto. Ela tem um primeiro filho, engravida a primeira vez, aborta, acontece alguma coisa. Aí depois o que acontece? Ela tem um segundo filho, ou depois o terceiro filho. Aí o que ela fala? Esse é o filho vivo. Ela diz, esse é o meu filho, é o meu primeiro filho, e esse é o meu segundo filho. A exclusão daquele aborto foi uma exclusão. Tem consequência para esses filhos. Eles ficam fora do lugar, eles não ficam no campo deles. Porque quando ela diz, esse é meu primeiro filho, essa criança entra no campo do primeiro filho, do aborto, e gera muitas complicações. Às vezes não está fluindo, porque você está no campo de uma criança que não pôde vir, do irmão, de uma irmã que não pôde vir e que não foi reconhecido pela mãe, né? Eu tive um movimento aí que a mãe teve um aborto e não percebeu, e a filha veio e trouxe esse aborto novamente, e foi percebido pela filha. Precisou a mãe reconhecer o aborto, para a filha ficar em paz e reconhecer o aborto dela também, para liberar a filha dela, que era a filha mais velha. Então nós temos que cuidar muito, nós mulheres, nós temos que cuidar muito. Dentro das constelações familiares, a gente observa muito esse movimento dos abortos e que não são percebidos e que não são dados lugares a eles. Como, por exemplo, a mãe tem que dizer, eu tenho 3 filhos. Mesmo que tenha um aborto. Eu tive um aborto e 2 filhos. Geralmente a mãe fala assim, não, eu tive 3 filhos. 3 filhos. Um que não veio, né, o destino dele. O segundo e o terceiro. Assim a gente dá lugar para os 3. Senão a gente influencia no campo dos nossos filhos ali. Então os abortos precisam ser vistos. Nesse campo das leis do não pertencimento tem muita questão dos abortos. Os abortos feitos, os abortos espontâneos, todos precisam ser dado um lugar na família, ser reconhecido. Ah, Dulce, como eu reconheço? Dando nome. E quando falar, eu tenho, em vez de falar eu tenho 2 filhos, ou um filho, né? Eu tenho 2 filhos. Reconhecer aquele que não veio. Aquele que veio só um pouquinho, mas tem o seu lugar. Tem o seu propósito ali dentro daquele sistema. E ele precisa ser dado o seu lugar. Outra coisa que acontece muito, que a gente percebe nas constelações familiares, dentro dessa lei do não pertencimento, que às vezes tem pessoas, principalmente homens, que têm relacionamentos e não... E às vezes têm filhos com outras mulheres, né? E não reconhecem. Sabe aqueles homens que não reconhecem? Não reconhece aqueles filhos. Daí ele vai para um outro relacionamento, lá ele casa, tem filhos e tudo mais. Continua a vida numa boa. Qual é o movimento que o filho faz? Geralmente o movimento do filho que não, ou do pai, o pai não reconheceu, o filho não fica na família. Ele vai para longe da família, ele viaja para outros lugares, ele quer ir para outro país, ele quer ficar longe, ele não fica próximo à família. Por que ele faz esse movimento? Porque ele está dando lugar àquele que não foi reconhecido. Aquele que não foi reconhecido. E daí ele se afasta para dar lugar. E eu já vi isso, já foi feito constelações, e quando a gente faz essa constelação de reconhecer essa criança que não foi reconhecida, seja um aborto, seja de um outro relacionamento, o filho retorna à casa, vem para próximo da família, porque daí está em ordem, pertenceu, foi dado um lugar. Então a gente precisa dar um lugar.
Nada pode ser excluído. Todos têm direito a pertencer. É uma lei primordial dentro do campo familiar. Ah, mas eu tenho um tio, um irmão, sei lá, que é um assassino. Eu não quero saber dele, eu não quero, ele não pertence à nossa família porque ele fez algo muito mal, né? Não, não podemos excluir. Podemos ter o sentimento de dizer, meu, pô, não foi legal isso que você fez. Mas dizer que você não pertence à nossa família, não. Não podemos falar isso. Por quê? Quando a gente fala isso, eu não quero saber. Geralmente acontece muito, né? Tem pessoas que são presas, são esquecidas lá em presídios, a família se afasta e tudo mais, achando que está resolvido o problema. Não está resolvido o problema. O problema está ali. Quando eu não reconheço, a uma próxima geração vem um outro assassino, vem um outro ladrão, vem um outro alcoólatra, vem um outro viciado. Geralmente essas dinâmicas vêm uma outra doença. Geralmente essas doenças, essas dinâmicas, tá mostrando algo que está em desequilíbrio dentro do sistema. Geralmente é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer, fazem parte da história. Outra questão muito interessante também do pertencimento é dos relacionamentos antigos. Eu me relacionei com uma pessoa, aí não deu certo, eu me separo e vou me relacionar com outra pessoa. Esqueço a outra. Seja um casamento, seja um noivado ou um namoro longo. Não pertence mais, nem se fala mais, e se fala, fala muito mal. E isso afeta o próximo relacionamento, afeta os filhos principalmente. Isso é uma das coisas que Bert Helling sempre fala. Sempre acontece. Quando um relacionamento não é reconhecido, um homem ou uma mulher deixa alguém lá e não reconhece aquela pessoa pelo tempo que viveu, a história que viveu, um dos filhos traz essa pessoa, traz a energia dessa pessoa. Muitas dinâmicas de conflitos entre pais e filhos, minha filha parece uma rival minha. Tem a ver com relacionamentos antigos que não foram acolhidos. Todos que passam na tua vida, todos que passam na tua história, pertencem. Então se eu casei uma vez, me separei, fui para um outro relacionamento, aquele meu primeiro marido sempre me pertencerá. Ele sempre estará no meu coração. Ele sempre será o primeiro marido. E esse segundo relacionamento precisa ter essa dinâmica também. Você é o meu segundo marido. Então, excluir não é bom negócio. Acolher. Respeitar a história. Reconhecer a história vivida. É importante para essa lei do pertencimento. Todos pertencem, todos têm direito a pertencer. A partir da hora que eu me envolvo com uma pessoa num relacionamento, eu trago todo o sistema dessa pessoa para mim. Então, está no meu sistema. Todos pertencem, todos têm o direito a pertencer. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei do equilíbrio, da ordem. Da ordem. Muita gente diz que o amor resolve tudo. O amor resolve tudo, resolve todos os conflitos se a gente tiver amor no coração. E eu discordo. Vem do Bert Helling também. O amor é importante sim, é fundamental, mas é fundamental a ordem. Então essa lei da ordem, da hierarquia é fundamental. O amor, e se isso não tiver, o amor não tiver ordem, né? Se o amor não tiver ordem, não tá legal. Porque o amor é a água. O copo onde eu coloco a água é a ordem. Se a água ficar solta, ela fica solta, tu não consegue, né? É mais difícil. Ela faz estrago, molha tudo. Mas se eu colocar ela num copo, eu consigo tomar, ela fica bem ali, né? Como no rio. Se a água, o rio é a ordem. E o amor é a água, né? Que flui naquele rio. Flui, o amor flui dentro de uma ordem.
Quando isso transborda, perde o controle, sai da ordem, faz estrago, a água faz estrago, ela inunda o que está por perto. Então, o amor precisa de ordem. E tem algumas ordens que precisam ser vistas. Uma dessas eu acabei de falar, do relacionamento. O meu primeiro marido será sempre meu primeiro marido. O próximo que virá será o segundo. E assim é. Os filhos têm a ordem. Quem vem primeiro? O pai e a mãe. Depois os filhos. Quem chegou primeiro? O mais velho? O segundo? O terceiro? Tem a sua ordem. A gente observa muito nas dinâmicas das constelações a desordem aí. Às vezes o filho está no lugar do pai, querendo ser o pai. Às vezes o mais novo querendo estar no lugar do mais velho dentro da família, tomando posições de mais velho. E isso desorganiza toda a estrutura familiar e é onde gera os conflitos. Muitas desordens, muitas falta de lugar aí, traz desordens e conflitos para a família. Quando não se respeita a ordem, cria-se emaranhamentos que levam por gerações e gerações. Quando não acontece essa ordem, bagunça toda, altera a hierarquia, nós sofremos. Quando a gente altera a ordem dos fatores, altera o resultado. É matemático isso, é muito matemático. É muito interessante. E as constelações ajudam a verificar esses movimentos que estão em desordem dentro do sistema para se colocar em ordem. Se colocar em ordem, como por exemplo o aborto. Se eu tive um aborto, esse é o mais velho. Tem muita gente que está no lugar do mais velho, achando que é o mais velho, e a mãe nunca contou do aborto. Está lá no lugarzinho errado. E isso afeta muito a pessoa. Quando a gente faz a constelação familiar que diz qual o meu lugar na família, e a gente coloca os abortos, ele vai ver que ele não é o mais velho. Aquilo a pessoa até faz assim, saiu um peso de cima de mim. Ele sai do lugar, ele estava fora do lugar. E quando está fora do lugar, está em conflito. Então eu sempre digo, se você está em conflito, se a tua vida não está fluindo, é porque uma dessas leis está em desordem, está sendo infligida, seja do pertencimento, que tem dinâmicas que vêm de gerações em gerações, seja de ordem hierárquica, né? A gente vê muito filho querendo ser maior que o pai e a mãe. Isso quebra a pessoa. Quem tem maior é o pai e a mãe. Eles vieram primeiro, eles têm precedência sobre isso. No relacionamento de casal, vem um filho mais novo, a vida está sob precedência que a criança é menor e precisa ser cuidada. Mas muitas vezes o que acontece? A mãe esquece do marido, a mulher esquece do marido e dá precedência ao filho. Aí o casal começa a ficar em desarmonia. Por quê? Porque está fora de ordem. Quem chegou primeiro? O marido. O marido precisa ser atendido primeiro, depois o filho. E geralmente o que acontece? A mãe, primeiro o filho, depois o pai. E isso gera confusões na vida da pessoa. Então a ordem, essa lei da ordem é como se fosse uma música. Tem uma organização que precisa ser vista, precisa ser respeitada. É como uma música. Se você tocar dentro das notas certinhas, elas vão tocar harmoniosamente. Se a gente colocar as notas confusas, tu não vai nem gostar de ouvir. E dentro do nosso campo familiar também é assim. Se as coisas estão em ordem, estão sendo respeitadas como se deve ser respeitada, as coisas fluem, fica leve a harmonia no campo familiar. Se está em conflito, é porque as notas não estão no lugar. Eu quero dar uma olhadinha aqui no horário. Eu já tenho que chamar a Paula. Paula, dá um oi para mim. Eu preciso chamar a Paula, que eu vou chamar ela, que eu me comprometi. Paula, dá um oi para mim te chamar.
E depois nós vamos falar do dar e receber, que tem a ver com as questões de depressões, de casais, casal que dá mais. Paula, você dá um oi para mim, Paula, para mim te ver aqui, eu. Ah, aqui. A Paula é uma menina que fez um movimento muito bonito das constelações Meu Deus. e ela vai dar. Oi, Paula. Eu fui Boa falando, fui noite. me empolgando e tô vendo que a hora passou. Meu Deus. E aí, Paula? Tudo Me bom? conta. Tudo bom? Tudo bom com você? A Paula, para quem não conhece, ela é de Salvador e ela já fez um movimento terapêutico aí, 6 movimentos muito bonito que ajudou muito ela. E ela teve alguns entendimentos aí dessa ordem aí, dessa hierarquia, desse pertencimento, deixar as coisas certas, né? Foi verdade. Paula, você poderia falar para mim um pouquinho como é que isso te ajudou você a entender um pouquinho desses movimentos? Isso te ajudou na tua vida? Demais. Demais. Eu Na era, verdade, na tá bom o verdade, som? tá bom, Tom? Tá, tá. É, eu procurei Eu a procurei terapia a justamente porque eu estava terapia me justamente sentindo porque eu estava me sentindo extremamente mal, extremamente mal, confusa dentro de mim, confusa dentro com de aquele mim, com aquele vitimismo. vitimismo. Meu Deus, o que é que Meu eu tô fazendo Deus, na o que que eu tô vida? fazendo Tava na uma vida? confusão. Tava uma confusão. E aí, a E partir aí, a partir da terapia da terapia com a Ana, que eu com a consegui Ana, que eu consegui vislumbrar, visualizar vislumbrar, uma outra visualizar Paula. uma outra Paula. Paula que não era Paula que criança, não não era era mais aquela criança, não era criança mais ferida. aquela criança ferida. Vai falando, Paula. Eu Vê se tá tô melhor aqui agora, tirando o gente. som porque elas estão dizendo que tem eco. Vê se tá melhor agora, gente. Vamos ver. Continua falando para ver. Tá melhor Que agora? interessante. Tá melhor agora? Tá melhor. Eu, para mim está bem, mas aí elas vão escrevendo ali se não tá bom. Vai falando. Pode ir falando. E aí, a partir Tira disso, o. E né, a aí, a partir dessa partir disso, busca, né? A partir dessa busca. eu Agora ficou comecei bom. a fazer um Eu movimento comecei a fazer um movimento interno. interno. E aí, a partir E daí, as aí, a coisas partir começaram a daí, as coisas acontecer na minha começaram a vida. acontecer na minha vida. E foi muito incrível, E foi foi muito de incrível, uma foi de uma mudança mudança enorme mesmo. Eu não enorme conseguia mesmo. Eu estudar, não conseguia não estudar, conseguia não trabalhar, conseguia trabalhar, porque eu me via porque eu vítima me via vítima e criança. e criança. E a partir da terapia E eu a me vi partir da mulher terapia eu me vi mulher. e adulta. Fora de ordem, né? É, Toda fora de ordem. você me fez isso. É, fora de ordem, estava toda fora de ordem. Mas Gente, tá com continua. eco. Tá com eco, ainda melhor eu sair e voltar? Problemas e para mim não está. Abaixou aqui só. Continua Olha se falando. melhorou. Pode ir falando. Eu vou colocar o meu aqui para ver. Ok. Pode falando, Paula. A Dulce, né? Ela me ajudou a ver uma Paula que eu nem sabia que existia. Uma Paula que eu sempre achei que estava lá dentro de mim, mas que eu não tinha talvez coragem de encarar. E a partir da terapia eu encarei. No começo, fiquei mal, com uma raiva, eu não entendia. Tava tudo desregulado no meu âmbito familiar. Eu estava no meio dos meus pais. Eu tinha coisas que eu ainda não conseguia entender, né? E aí, a partir da terapia, eu entendi. Inclusive, minha mãe tá me olhando. Beijo. E aí, a partir da terapia, eu consegui entender. E ela falava assim pra mim: eu te vejo agora. Isso que você falou foi justamente. Eu comecei a me ver. E
querer voar, querer sair, né? Ela falava muito comigo. Tem uma hora que a gente tem que voar, a gente tem que ir para a vida, você tem que querer. E isso aconteceu naturalmente, não foi uma coisa que, vou dizer a vocês que aconteceram em 2 sessões, não foi. Foi uma coisa construída. Eu ligava chorando, eu falava várias coisas. Mas hoje eu consigo ver uma pessoa totalmente diferente. Gente, hoje eu consigo estudar, consigo trabalhar, consigo me ver no futuro. É uma coisa que mudou totalmente na minha vida. E foi a partir da Isso, constelação, né? constelação e o movimento psicoterapêutico também, né? Nós fizemos os dois juntos, né? E, na verdade, Paula, é como você falou, você estava em desordem. Na verdade, eu estava no meio do meu pai e da minha mãe. Ali não é o teu lugar. Sim. Ali já estava infringindo a lei da ordem, aqui que a gente diz, a lei da ordem. Depois tem a questão da lei do pertencimento também, de se sentir rejeitada, de não ser, estava se sentindo excluída e tudo mais. Mas isso é uma lógica que a gente faz na nossa cabeça muitas vezes. E que se a gente não reorganizar e não dar ordem a isso, não dar significado a isso, a gente fica assim, perdida como você. E foi bonito o teu movimento. E isso não fui eu que fiz. Isso foi você, mérito teu. Mérito teu. Nós mostramos, nós fomos a ponte, né? Eu mostrei uma ponte para você e mostrei para você, dentro da constelação, alguns movimentos, onde você estava. Não estava fluindo, estava bagunçado, por quê? Estava infringindo as leis aqui. Então, quando a gente está infringindo a lei, fica assim bagunçado, sem movimento, fica perdida. E a partir disso, você começou, então, a se movimentar. A Conta um começar pouquinho. a ver Pode falar. essa mulher, eu me via dependente. Na verdade, a gente descobriu, né, na nossa terapia, que existia uma dependência emocional, existia um medo da rejeição, existia a síndrome da boazinha, de sempre dizer sim, de não falar não para as pessoas. A gente conseguiu entender e ver o que era que estava trazendo tudo isso, né? Que não estava aqui agora, estava na Paula lá, Sim, criança, né? sim. Na Paula pequena que se sentia rejeitada, se sentia talvez menor, talvez do que eu achava. E você sempre falava isso, né? Olhe seus pais com. Eles são maiores, você é menor. Eles são maiores, eles dão conta. E você me ensinou a dar conta também, falava, dê conta, você dá conta. Isso, na verdade, para mim, é gratidão. Eu sei que você falou assim, é tudo seu, você que fez, eu realmente concordo, né? Que eu que busquei, mas você e Ilana me ajudaram a trilhar esse caminho, a achar esse caminho, sabe? Hoje eu tenho uma filha, né? Sou mãe, minha filha tem 7 anos, e eu penso muito no que eu quero ser para ela, no que eu quero representar para ela, a mulher que eu quero ser. Esse empoderamento, na verdade, não é apenas visual, aconteceu por dentro, foi uma coisa muito, muito interna, sabe? E eu tenho orgulho mesmo de falar, não me sinto mais, tipo assim, a coitadinha que vai se diminuir, não, eu me acho massa, maravilhosa, e é isso. Eu só tenho Se agradecer, encontrou. gratidão mesmo. Na verdade, você se colocou no teu lugar, você se encontrou. E vem a terceira lei que eu não cheguei a falar, que é o dar e receber. Então, provavelmente o teu movimento terapêutico foi também de receber aquela vida que você ganhou, já estava em você, só que você ficava mendigando pelo papai e a mamãe, e coisa que eles não, eu não ganhei, e tu ficava ali. Então, isso traz um movimento até depressivo, quando eu não entro nessa lei, na terceira lei, que é o dar e receber. Então, nós precisamos tomar o que o pai e a mãe me deu e seguir. Então, o que você fez foi isso, é tomar aquilo que eles me deram e seguir em frente. Despertar, porque eu sempre coloco assim, quando a gente faz alguns movimentos, a gente diz assim, eu já recebi tudo, eu já tenho Não, tudo, isso mesmo. agora é comigo. E quando eu Verdade. assumo esse papel e quando eu tomo isso, eu sigo, eu tomo a vida, eu vou para frente, eu começo a abrir caminho. Senão eu fico lá no meio do papai e a mamãe, era o que você estava fazendo, E uma coisa que né? eu queria falar muito, na verdade, é que eu culpava. Tinha isso também. A minha felicidade eu colocava nas mãos de outras pessoas, né? Tipo assim, eu culpava talvez a história
de outra pessoa ter influenciado minha vida e eu ficava naquela, não, porque a pessoa fez isso. Mas eu percebi que eu sou a dona da minha vida. E eu tenho que buscar as coisas. E não é as pessoas que têm culpa. Sou eu que tenho que fazer o movimento de querer algo melhor, de sair e tal. Então, eu queria frisar só isso, né? Porque eu cheguei culpando as pessoas e saí entendendo. E, na verdade, até queria te perguntar, né? Porque uma das grandes dúvidas que eu tinha, que eu sentia muito era como honrar os pais sem julgá-los. Eu tinha muita dúvida nisso. Eu queria que você me respondesse essa Como honrar o pai e a mãe sem julgá-los? Eu sempre digo o seguinte: separe, reconstrua. Na verdade, a gente tem que muitas vezes matar o pai e a mãe que eu construí dentro de mim e construir outro no meu inconsciente. Então, é separar o. Como é que eu vou te dizer? Separar deles. Faltou a palavra aqui. Separar o comportamento deles da essência deles. Aqui está o comportamento. Ah, eles são virados, eles são meio doidinhos, eles são meio, sei lá, tem tantas coisas, né? Que o papai e a mamãe faz. Esse é o comportamento deles. E a essência deles, qual é que é a essência deles? É teu pai, é tua mãe. Ponto. Isso daqui é deles. Separe isso, porque geralmente a gente faz isso aqui, a gente olha isso aqui. Fica julgando o movimento que eles fazem, o jeito que eles lidam com a vida e tudo. Isso é deles, eles têm que dar conta disso. Separe isso e olhe para eles a essência. Qual é a essência deles? Eles me deram a vida. Ponto. Não tem algo maior que isso. Eles me deram a vida. Ponto. A essência deles, eles são grandes, eu sou pequeno. Eu sempre digo assim, sabe como restaurar isso? Sabe como uma criança olha para o papai e a mamãe? Aquele bebezinho olha para o papai e a mamãe? Eles olham e acham o papai e a mamãe o máximo, não acha? Que eles são tudo? É nesse lugar que a gente tem que estar na frente do pai e da mãe, na criança, olhando para eles como o máximo, não julgando eles, porque aquilo é a história deles, é o jeito deles ver a vida. Daí, se eu me coloco como criança na frente deles, como eles grande, eu paro desse movimento de julgamento. Eu me coloco totalmente vulnerável. Eles são grandes, eu sou pequena. E eu abaixo a cabeça para eles, porque eles me deram a vida e eu não tenho como pagar isso. É respeito. Eu acho que até na Bíblia traz isso. Acho não, na Bíblia traz isso. Honrar pai e mãe. Isso já é milenar, se fala sobre isso. Já trazia essa dinâmica de honrar aqueles que te deram a vida, que é o portal da vida. Quando eu honro isso, eu ganho força para eu crescer também. Agora, quando eu jogo pedra na minha fonte, a fonte da minha vida, a fonte seca. Daí tu fica bagunçada como você ficava. É assim, quando eu me coloco no meu lugar e fico no meu lugar, eu cresço. Eu tenho força. Quando eu fico no julgamento, eu fico fraca. Então separa o comportamento deles. Isso é deles, eles têm que dar conta. É o ponto de vista deles. Olhe para eles na essência, meu pai, minha mãe. E tenho muito que agradecer a vocês pela minha vida, estou aqui. E ainda já estou passando a vida para frente, né, que já está com outra filha. E quando você está inteira aí no teu lugar, com certeza tua filha, tu libera já tua filha de outras coisas aí que vem, né? Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, viu, Dulce? De verdade, eu tenho uma gratidão enorme. E eu queria dizer para as pessoas que estão aí, não desistam. De verdade, busquem a si em primeiro lugar. Inclusive, você me ensinou a amar a si mesmo em primeiro lugar, né? Que a gente tinha isso, de colocar amar outra pessoa acima, tinha isso também. E aí eu aprendi a me amar em primeiro lugar, me colocar em primeiro lugar. E eu queria dizer para todas as pessoas que estão aqui, minhas amigas e outras pessoas que estão acompanhando a gente, que faça esse movimento de olhar para si mesmo. A quarentena veio aí justamente talvez para a gente observar o que está acontecendo, o que é que está de errado, o que é que a gente precisa mudar. Tenha coragem, sabe, de encarar os medos, de olhar mesmo, porque só tem a melhorar. É uma mudança que realmente acontece.
É uma mudança, talvez, que você busca tanto e que às vezes você fica meio assim, sem aquela coragem, mas que é necessário você fazer esse movimento para que você consiga, sabe, se encontrar de verdade. Sim, E é isso. sim, ter coragem de se olhar, porque assim a minha vida não está fluindo, está bagunçada, os relacionamentos, profissional, etc., porque tem alguma coisa. Eu sempre digo, isso está mostrando o que para você? O que isso aí está mostrando para você? Então, a primeira palavra que a gente tem que falar é sobre essa, por que isso está se apresentando na minha vida? Quando eu me coloco com essa fala, por que isso se apresenta na minha vida, eu já começo a vir respostas para mim. E quando eu vou à busca, e muitas vezes a gente precisa de ajuda, como você fez, foi atrás de ajuda, de respostas. E as respostas vêm, as pessoas vêm, só que você tem que estar receptiva para olhar para aquilo que está te incomodando. Muitas vezes as pessoas têm medo, não têm coragem, eu não sei, tem muitas coisas. Eu também demorei muito para olhar para minhas questões internas. Mas quando a gente começa, é muito bom porque a gente amadurece, vem uma maturidade para a gente olhar para a vida. Porque a vida ela é cheia de altos e baixos, sempre. Mas como eu lido com isso? Com maturidade. É no meu estado adulto. No estado criança, toda enrolada com o meu sistema, com as coisas que eu recebi, herdei e recebi, não vai dar certo, porque tem muitos emaranhamentos aí. E quando a gente faz julgamentos, Paula, você falou ali do pai e da mãe, quando eu julgo, eu entro na energia, eu entro e me coloco naquele movimento também. Me coloco naquele movimento que eu estou julgando. Então, o julgamento tem muito a ver, nem vai dar tempo aqui de falar das ordens de ajuda, fala muito dessa questão do julgamento. Quando eu julgo, quando eu aponto a mão para o outro, eu estou me emaranhando com aquele outro também. Eu estou entrando naquele campo, eu abro a meu campo e entro naquele. Por quê? É uma dinâmica aí, acho que sistêmica da natureza, para você aprender. Aprender que não é bem assim. Cada um tem a sua história, o seu movimento. Está lá porque tem um motivo. Então a gente tem que parar. Jesus já trazia sobre isso, né? Não julgueis, não julgueis. Também é milenar isso, né? E a gente não aprendeu ainda. A gente não aprendeu ainda. O engraçado é que quanto mais eu julgava, eu fazia igual. Aquilo que você falou. Quanto Sim, mais eu falava, não, mas tal coisa, fazia a mesma coisa, me sim. transformava naquilo. E a partir do momento que eu parei, que eu falei, ó, não, tá errado, eu tô errada. Sim, Então, sim. começaram a fluir. É, Eu acho bom a gente admitir pra gente mesmo essas coisas, né? Tipo, não só apontar o sim, dedo. Tal pessoa julga, tal... não, eu julgo também. Eu faço tal coisa. sim, E aí, sim. a partir daí, É. como você falou, um partido, tomar uma posição, o que fazer a partir disso, né? Então, É respirar fundo e ficar com o que é teu, olhar para você. Por que que aquilo está me incomodando? Porque geralmente quando eu vou fazer o julgamento é que tem algo me incomodando naquela pessoa. Se eu for apontar o dedo é porque aquilo está em mim também. Porque eu estou me vendo lá. Eu vejo você. Você me incomoda porque aqui também tem. Entende? Quando bate lá, bate aqui, ó. E muitas vezes a gente não percebe, a gente acha que é o outro, o outro, o outro. Não, é você. Se aquilo está se apresentando na tua vida é porque tem algo a ver. E olha, eu estou vendo que está quase acabando e eu não vou conseguir falar da terceira lei. E eu queria falar mais entre o dar e receber. O dar e receber tem muita questão os estados depressivos têm a ver que quando você não recebe do pai e da mãe, fica um vazio existencial. Então a gente tem que aprender a receber, porque na lei do dar e receber é igual. Eu dou, você recebe, depois eu dou, você recebe. Tem que ser uma pulsação que vai e vem, vai e vem. Quando só um dá, gera conflito. Um só recebe, tem os tomadores que só querem receber, gera conflito. E tem umas dinâmicas bem complicadas aí.
mas não vai dar para mim falar sobre isso. E eu quero agradecer você, Paula, por essa Muito, Dulce. oportunidade. Fico muito feliz, continuo a participar das Mulheres Lindonas, que isso vai te ajudar, porque lá nas Mulheres Lindonas a gente trabalha essas questões também, e vamos fazer um movimento bonito. E não para por aí, é o que eu falei para você, não vai parar por aí. Isso é só o começo, está se abrindo a uma nova consciência. E quando a gente abre a nova consciência, a primeira coisa que vem é que nós temos que limpar, harmonizar aquilo que está em desordem em nós. E isso gera um processo, um trabalho, uma caminhada, que a gente chama de caminho sagrado. E se a gente tem coragem de percorrer, a gente encontra maturidade, encontra paz, encontra evolução. Agora, se eu ficar choramingando, como você falou, vítima, não vai sair do lugar, vai ficar igual uma galinha choca, assim, só ali nos problemas que estavam ali e não levanta a cabeça para ir para a vida, né? Quero agradecer para você. Gratidão também, viu? Uma vez ali uma frase, não sei se vai dar tempo para falar, mas que quando a gente se abre, quando a gente é luz, a gente meio que permite a outras pessoas serem luz também. Então, eu espero muito que as pessoas que tenham visto isso queiram também isso, sabe? Ser luz, Sim. tá? Sim. Muito obrigada. Gratidão imensa por você Gratidão. e assistindo. Um beijo. Tá, Andréia. Gratidão a todos vocês. Um beijo. Tchau. Pode sair, Paula, se você quiser. Tá apertando o X. Acho que é eu. Tá. Não saiu. E é isso aí, pessoal. Nem deu para eu conversar tudo, trazer todas as questões aí, porque já estamos terminando. Eu quero agradecer vocês e quero dizer para vocês, vale a pena olhar para você e colocar em ordem essas 3 leis, que é que é o do pertencimento, do equilíbrio e do dar e receber. São as 3 leis fundamentais do nosso campo familiar, que precisa estar em ordem, precisa estar em equilíbrio para que a nossa vida flua. Pesquise mais sobre isso, estude mais sobre isso, entenda como isso influencia a tua vida, influencia diretamente, você querendo ou não, acreditando ou não, influencia. Mas quanto mais consciência eu tenho, mais no lugar eu vou, como a Paula foi para o seu lugar, e começou a fluir as coisas na vida. Então, busque esse equilíbrio e buscar esse novo olhar aí que vai ajudar muito, que é das constelações, como também de todas as terapias, né? Gratidão por vocês estarem aí. Foi muito bom, foi especial. E segunda-feira tem de novo. Todas as segundas eu estou aqui. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar uma mensagem para mim, alguma coisa, eu respondo pessoalmente aí a pergunta que ficou, que eu não consegui responder aqui. Tá bom? Muita gratidão a vocês. Eu vou encerrar aqui. Um beijo e uma boa noite para vocês.